5.2 Tipos de carregamento e apoio. Como o capítulo o nome dessa aula, né, é análise de vigas, a gente tem que saber o que é uma viga, certo? Então, viga, basicamente, é um elemento estrutural projetado para sustentar cargas aplicadas em vários pontos de sua extensão. Tá? Então, aqui a gente tem duas vigas, né? Essa AD e essa AC aqui. Okay? Basicamente, elas são barras prismáticas, retas e longas. Barras prismáticas são aquelas barras que têm uma seção constante ao longo de todo o seu comprimento. Elas têm que ser retas, né? Elas não têm nenhuma deformação, nenhuma curva, digamos assim, e longas, né? Normalmente. Então, se vocês querem ver vigas, provavelmente aí no teto da casa de vocês, que está suportando o telhado aí, tem viga, uma viga de madeira, ou então na nossa instituição mesmo, lá nas nossas salas de aula, a gente tem vigas atravessando assim o teto e abaixo dos nossos pés também, se a gente estiver num andar acima do térreo. Tá? Em guindastes nós temos vigas, nós temos... Então, assim, qualquer local em que a gente vê que tem um elemento ali que está suportando todo o peso daquela estrutura ali, e esse elemento está na horizontal, esse elemento é uma viga, tá bom? Então, a gente sabe que se esses esforços, essas cargas, elas estiverem... Se essa viga, né, ela estiver na horizontal, então a gente sabe que o que estiver em cima dela vai ter o peso dessa força, desse elemento, da massa que estiver em cima dela, que vai causar um esforço ali, né, uma força que vai estar perpendicular, né, ao eixo dessa viga, porque essa viga está na horizontal e peso é na vertical, então vai estar um esforço ali cortante, né, então vai causar um cisalhamento ali, né, um esforço de cisalhamento nessa viga. Ou também o esforço de flexão, né, um momento, né, não vou falar esforço, é um momento de flexão, um momento fletor nessa viga. Então, por exemplo, se a gente pôr muita força aqui, como esse elemento aqui ele está biapoiado, ele não tem nenhuma restrição aqui de momento. Então, se isso aqui for uma folha de papel, por exemplo, uma folha de papelão, a gente tem uma força aqui embaixo, ela vai curvar aqui para baixo, ó, se não for um corpo rígido, né? Então, isso aqui é uma flexão, tá vendo? Um momento fletor aqui. E nós sabemos também, né, que temos as forças também que são distribuídas, né, que a gente já viu como é que elas funcionam, né, que também podem estar em cima de uma viga. Okay? E essas forças, normalmente elas têm, né, elas estão sempre peso, né, então elas normalmente são perpendiculares à linha axial aqui da viga. Só que tem algumas forças, às vezes, que estão inclinadas, ou porque tem algum um cabo tracionando aqui, puxando com uma inclinação tal, ou por outro motivo qualquer. Quando acontece isso, aí você sabe que surge uma componente aqui, né, axial, né, que causa aí um momento, um esforço axial também, né, um esforço normal que naviga. Mas normalmente a gente tem esforço cortante e o momento fletor, né, causado por essas cargas tanto concentradas quanto distribuídas em cima de uma viga. Nós podemos classificar as vigas de acordo com o apoio, né? O apoio que elas estão submetidas, né? Onde elas estão apoiadas, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem dois apoios, tá? Aqui tem apenas um. E tem os tipos de apoio que a gente já viu, né? Lá nas aulas atrás. Entre os apoios, a gente tem uma distância, né? Que a gente está representando aqui pela letra L, que é chamada de vão, tá? Então aqui é o vão, essa letra L representa o vão, né, que é a medida aqui, né, o comprimento, a distância entre esses dois apoios, tá bom? A gente pode também verificar aqui que a gente consegue classificar, né, quanto ao tipo de apoio em duas partes, né, em duas formas, em dois grandes grupos. Né? O primeiro grupo é o grupo das vigas estaticamente determinadas. Basicamente, isso aqui significa que a gente consegue determinar os esforços
nos apoios, tá? As reações de apoio. Aqui, por exemplo, a gente tem uma reação, aqui a gente tem um apoio fixo, né? Então a gente tem uma reação aqui na vertical e outra na horizontal. E aqui a gente tem um apoio móvel. Então uma reação aqui na... Vou até colocar de outra cor aqui. A gente tem aqui uma reação na vertical. Tá? Porque esse aqui é um apoio móvel, né? Ele pode não restringe o movimento na lateral. Aqui a gente tem um outro apoio móvel, esse de cá, e aqui um apoio fixo, né? Também temos dois aqui, dois esforços, duas reações de apoio. E aqui a gente tem o engastado, né? Que a gente sabe, vou até colocar de outra cor, que é um outro tipo, né? Que é, a gente sabe que tem na vertical, na horizontal e também restringe, né, o momento aqui, né? Tem um momento também associado aqui. A gente não faz muito exercício, né, normalmente de viga, de qualquer coisa engastada, mas a gente pode começar a fazer qualquer hora, pode cair uns exercícios aí. Então a gente tem que lembrar que o apoio engastado, ele tem um momento, tá, pessoal? Não esqueça. E essas são as três. Então a gente pode observar que se a gente contar o número de reações de apoio em cada uma dessas vigas, o número vai ser igual a 3. Tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3. Aqui nessa de cá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a gente sabe que no plano a gente tem três equações, né? Que é o somatório dos momentos, né, em qualquer ponto. E somatório, que é 1, somatório das forças na horizontal e somatório das forças na vertical. Então temos três equações e três incógnitas. Por isso a gente consegue determinar, né, a força, né, dessas reações de apoio. Quando a gente tem, então essas aqui são as que a gente consegue determinar as reações de apoio. Quando a gente tem uma viga que ela tem apoios nas extremidades, e lembra, dentro das estaticamente determinadas, então tem que ter no máximo 3. Então não vale ter dois apoios fixos, por exemplo, que seriam 4. Tá? E nem dois móveis, né, que seriam 2, ela não estaria estaticamente em equilíbrio. Tá? Em equilíbrio estático a gente fala. Então quando os apoios estão nas extremidades dessa viga, a gente fala que é uma viga simplesmente apoiada. Tá? Então a gente tem o vão L aqui, ele coincide com o comprimento da viga. Tá? Quando a gente tem que um apoio está não precisa, na verdade, de um apoio estar na extremidade, basta que um dos apoios não esteja na extremidade. A gente fala que é viga apoiada com extremidade em balanço. Ela está apoiada, então, né, já tem dois apoios. Lembra que apoio tanto serve como apoio fixo quanto apoio móvel, não vale o engaste. Tá? E essa viga ela tem uma extremidade aqui em que está em balanço. Vamos pensar num trampolim. Tá? Então aqui seria a parte do em balanço. Tá? E essa aqui, ó, nessa terceira aqui, é uma viga que ela tem um engaste, né? A reação aqui é um engaste. A gente tem três reações, né? Então ela está completamente em balanço, tá vendo? Não tem um outro apoio de cá, porque senão ficaria indeterminado, né? Aqui a gente tem apenas um trampolim mesmo. Então aqui ela pode fletir aqui, por exemplo, para baixo com o próprio peso, se ela for um material deformável, né? Como a gente está considerando sempre corpo rígido, né? Na estática, então ela está uma viga em balanço, tá? Não tem vão nesse caso, né? A gente só tem o comprimento da viga mesmo. Tá? E aqui embaixo a gente tem as vigas que são estaticamente indeterminadas. Tá? O que significa? Significa que elas não estão em equilíbrio? Não. Só significa que a gente não consegue encontrar todos os valores aqui das reações de apoio. Tá? Aqui, por exemplo, a gente teria duas, vou até desenhar aqui de novo, em que a gente tem duas reações, né, porque isso aqui é um apoio fixo, e aqui a gente tem uma apenas, aqui a gente tem uma apenas, e aqui também uma. E nessas outras aqui a gente tem três, né?
um momento aqui. Aqui a gente tem a vertical, horizontal e momento. E aqui também a vertical, horizontal e momento aqui. Então, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4. A gente tem apenas 3 equações, então 4 incógnitas, uma ou duas delas pelo menos, a gente não vai encontrar. Aqui também a gente tem 1, 2, 3 e 4 incógnitas, também não consegue encontrar. E aqui a gente tem 6, né? 2 engastes, 6 incógnitas aqui nessa viga aqui. Então a gente não consegue determinar todos os esforços. Talvez a gente consiga determinar algum. Por exemplo, aqui talvez a gente consiga, não sei, talvez a gente consiga determinar aqui pelo somatório das forças em x, sabe? Aqui também a gente consegue, na horizontal, consegue determinar. Agora, as outras não dá para determinar, porque são, por isso que são indeterminadas. Quando elas são estaticamente indeterminadas, a gente fala então aqui que quando a gente tem apenas apoios na viga, né, apoio fixo, apoio móvel, ela é uma viga contínua. Tá? Aqui a gente tem um engaste com apoio na extremidade, então é uma viga fixa em uma extremidade e apoiada na outra. Então ela é fixa aqui e apoiada na outra extremidade. E essa aqui a gente fala que é viga fixa, né? Ela é fixa nas duas extremidades dela. Tem diversas outras formas. A gente pode colocar, por exemplo, não está apoiado aqui, está apoiado de cá. Então teria aqui um balanço também aqui no final, tá? Então essa aqui é mais ou menos algo que a gente mais encontra, tá bom? Normalmente na construção civil principalmente, as vigas são fixas, tá? A não ser que tenha alguma limitação, por exemplo, eu estou fazendo uma ponte. A ponte ela não pode ser fixa dos dois lados por causa de dilatação, por exemplo, por causa de vibração também. Então ela tem que ter um lado em que ela vai ter um apoio, apenas um apoio móvel, só para ela poder variar ali, poder mexer, poder balançar justamente e não ceder essa ponte, tá? Então, mas no caso da construção civil, quando o material ele consegue absorver energia, principalmente, que é metal, por exemplo, a gente tem uma viga fixa. Tá? Então é isso aí, os tipos de carregamento e apoio, né? Os tipos de apoio, no caso, nesse slide, que a gente tem aqui para as vigas.